Ei, vem cá refletir um pouquinho comigo antes da gente descobrir o poder dos alimentos contra a hipertensão. Eu trouxe hoje para você um versinho de Martinho Lutero. Um versinho não, uma reflexão. É curtinho, mas muito significativo. Diz o seguinte: se você busca uma grande oportunidade, descubra um grande problema. Olha só, e Martinho Lutero teve muitas lutas na vida, uma das pessoas, dos personagens que eu mais admiro pela sua coragem, determinação, pela sua personalidade. Realmente, quando a gente quer quebrar, romper as barreiras da mesmice, a resolução de um bom problema pode ser um bom começo também. Então, que tal parar de reclamar um pouquinho da situação que a gente está vivendo e olhar com mais avidez aí para as possibilidades, para as oportunidades que você talvez esteja precisando para sair da mesmice? Já pensou? Fica aí com você então esse pensamento de Martinho Lutero. Como você já sabe, estamos tomando todos os cuidados necessários para que a realização desse programa seja segura para os nossos convidados e para a equipe de produção aqui da TV Novo Tempo. E em época de pandemia, estamos fazendo o possível para evitar o contágio pelo Covid-19. Uma das medidas de segurança foi limitar o número de convidados da equipe aqui dentro do estúdio e por isso que a gente vai conversar com os nossos especialistas via chamada de vídeo. É importante lembrar que isso não impede que você receba na sua casa informações de fonte segura para que você viva bem, viva melhor e viva com mais qualidade de vida. O nosso convidado de hoje é o nutricionista Dr. Matheus Vilela. Obrigada, doutor, por participar com a gente mais uma vez e por repartir um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente, viu? Perfeito. Obrigado a vocês aí mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer. Doutor, hoje a gente está falando sobre o poder dos alimentos integrais na saúde do hipertenso, um assunto que muitas vezes é negligenciado. O hipertenso às vezes se sente refém da hereditariedade, refém dos remédios que tem que tomar continuamente e acaba se limitando somente a esses dois fatores quando a gente sabe aqui que precisa pensar um pouquinho além se quiser se proteger, especialmente nessa época de pandemia, né, doutor? Que é um fator de risco ser hipertenso. Perfeito, perfeito. Lembrando que a hipertensão, ela tem tudo a ver com a nossa alimentação, né? Se a pessoa tem uma alimentação desbalanceada, síndrome metabólica vai ocorrer. E uma das síndromes metabólicas que mais ocorre é esse processo de hipertensão arterial, né? É um mecanismo que o nosso corpo encontra para bombear mais sangue, para oxigenar mais as células, e isso é fruto de uma alimentação inadequada, né? Em tempos de pandemia, as pessoas acabaram consumindo mais coisas não saudáveis, mais alimentos não saudáveis, mais alimentos industrializados, e isso contribui muito para o aumento da pressão arterial. Pois é, então fica ligado, você que já toma remédio há um tempão, você que já luta com a hipertensão há um tempão, de repente vai aproveitar e sair desse programa aqui, depois de assistir, com outra perspectiva e, de repente, com uma vontade e com as ferramentas necessárias para viver mais e melhor. Agora é o seguinte, a gente vai acompanhar a história da Maria Alice, que tem hipertensão há anos e só com a mudança de alimentação ela tem tido melhoras do seu quadro. Vamos acompanhar essa história. Realmente, a alimentação faz toda a diferença na nossa vida. E é por isso que hoje o programa Vida e Saúde está falando um pouquinho desse tema. E para provar na prática que a alimentação faz milagres, eu conversei com a Maria Alice, essa senhora simpática e cheia de carisma que sofre com a hipertensão há 25 anos. Foram muitos anos refém de diversos medicamentos e um estilo de vida nada saudável. Tomava medicamentos e tomei há um longo tempo. Depois eu descobri o Cevisa e aí começou a melhorar tudo para mim. O que a senhora mudou, assim, radicalmente na sua alimentação? O que a senhora fazia antes que hoje mudou completamente? Antes eu comia carne, comia de tudo, né? Realmente, depois que eu comecei, eu fiquei mais natural.
com alimentação natural. E aí, como que foi isso? Depois dessa mudança, a senhora percebeu nítido como que foi a hipertensão? Você parou de tomar os medicamentos? Como que o seu corpo respondeu a essa alimentação saudável? Bom, além da hipertensão, eu tenho colesterol alto. Então, com o tratamento aí no Cevisa, eu melhorei assim drasticamente. E foi muito bom, porque a mudança de alimentação, eu tomava um remédio de 16 miligramas, e quando eu voltei do Cevisa, passei pelo meu médico, e realmente fizemos uma bateria de exame, e pelos exames ele viu que o meu colesterol estava baixo, e também que a minha pressão, o remédio já não estava surtindo efeito desejado, estava além. Então, ele baixou para 8 miligramas. Foi muito bom. A senhora tem percebido diariamente essa mudança, então, no seu estilo de vida? A senhora sente mais disposta com essa mudança de alimentação? O que mudou no seu dia a dia? Além da diminuição dos medicamentos, o que tem mudado? Eu senti que eu mudei muito para caminhar, para fazer minhas tarefas diárias. Tudo foi mudando, tudo foi melhorando. Até a minha pele, eu achei que mudou. Eu gostei muito e sou fã do Cevisa, da alimentação natural. Gosto muito e procuro continuar. Às vezes a gente sai um pouquinho, né? Com certeza. Cai fora, daí eu volto novamente. Eu sou aquela, vai e vem. Realmente a gente sempre dá uma exageradinha, né, Maria? Mas olha, ela me confessou que sua saúde tem melhorado muito com esse novo estilo de vida. Então, chegamos à conclusão juntas que vale muito a pena apostar em tudo que é mais natural e saudável. Maravilha, essa mudança é possível não só para quem vai no Cevisa, que é um apoio e tanto, Cevisa, Clínica Spa Vida Natural, que dão aquele empurrão inicial, mas você aí de casa também pode fazer mudanças importantes que vão impactar aí no controle da hipertensão. Doutor Matheus, eu acho que antes de mais nada a gente precisa entender o que é que uma pressão, quando é que a gente considera a pressão alta já? Sim. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já mudou as diretrizes já há um tempo, né? Então, hoje, 12/8, aquele famoso 12/8, né? Pressão já é considerado pré-hipertenso, né? Uma pressão alta é 14/9. Então, mas uma pressão ideal aí hoje, para os dias atuais, é 11/7. Relativamente baixa, sim, para os parâmetros da massa, né? A gente, quando 11%, a gente fala, nossa, pressão baixa, né? Então, precisa ficar de olho. Agora, eu queria entender, o que é que a alimentação integral tem a ver com o controle da hipertensão? A gente tem que comer integral todos os dias? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Perfeito. Para o pessoal de casa entender, assim, facilmente, toda vez que nós fazemos o uso de uma alimentação inadequada, né, consumir muito alimentos industrializados, vamos falar do refrigerante, por exemplo, né, a população bacteriana do seu intestino muda, né? Você começa a ter uma concentração maior de bactérias ruins nesse intestino. E essas bactérias ruins, elas são responsáveis por diversas sinalizações que nós temos no intestino, e o intestino conversa muito com o cérebro, né? E essa sinalização ficando ruim, um sistema vai ser ativado que ele vai causar uma vasoconstrição. O que é? Um achatamento das suas veias, né? Esse achatamento das veias dificulta a passagem do sangue. Consequentemente, o coração precisa bombear mais sangue, ou seja, aumentar a pressão para que esse sangue passe pelas veias. Dito isso, se nós fizermos uma alimentação rica em fibras, que são os alimentos integrais, nós vamos conseguir manter, né, a nossa população bacteriana de bactérias boas,
né, para evitar esse mecanismo que eu acabei de dizer, né? Então, alimentos integrais têm sim que fazer parte da alimentação da população em geral, né? Tem que ser consumida bem ao longo do dia. Tá, quando a gente pensa em alimentos integrais, vem na nossa cabeça, né? O arroz integral, a aveia, o farelo de trigo, a linhaça, a chia, enfim, uma gama enorme de alimentos integrais que às vezes acaba... A gente foca tanto nessa questão aqui dos carboidratos integrais que esquece que também as castanhas, as frutas com casca, né? E outros grupos de alimento também são ricos em fibra e podem ser considerados integrais também, né, doutor? Perfeito, perfeito, ótima colocação. E até porque, né, se nós ficarmos só nos carboidratos, né, na questão aí do arroz integral, do macarrão integral, até da quinoa em grão, né, que também pode ser substituído pelo arroz, por exemplo, ou vice-versa, né, a gente acaba ficando deficiente nutricionalmente de vitaminas e outros minerais, né, que estão presentes aí, como você disse, nas oleaginosas, na casca das frutas, né? É muito importante que a gente consuma casca de fruta. Tá certo que tem algumas cascas que nós não conseguimos consumir, mas podemos fazer o chá dessas cascas, né? Por exemplo, uma casca do abacaxi, por exemplo, né? Que você consegue extrair aí bastante nutriente, né? Na hora de fazer o chá. Então é muito importante mesmo essa diversificação para que você tenha uma nutrição adequada de nutrientes. Doutor, agora eu queria saber o seguinte, é muito comum, a gente passou aqui o dado da Sociedade Brasileira de Hipertensão, é muito comum que os idosos, né, a terceira idade, tenha maior incidência da hipertensão. E mudar um hábito de uma vida inteira, os hábitos de alimentação de uma vida inteira, não é tão fácil. Então, a indústria tem lançado muitos alimentos integrais. Queria saber se esses alimentos industrializados mantêm as mesmas propriedades naturais que um alimento in natura, como a aveia, por exemplo. Estou falando daquele filãozinho, do pãozinho integral da padaria, que a gente fala que é integral. Sim. Eu queria saber se tem mesmo benefício. Sim, na verdade, os alimentos industrializados, eles tentam imitar, né, os alimentos in natura. Né? Esse que é o grande problema. Você disse do pãozinho integral, né? O da padaria, ele tem pouca farinha integral, né? Ele tem pouca. A legislação brasileira permite que nós chamamos alimentos integrais somente de colocar um pouco dessa farinha, né? Então você não sabe a concentração sempre de quanto que tem dessa farinha integral no alimento. É muito importante aí que o telespectador veja sempre atrás na lista dos ingredientes, né, qual a predominância que tem do alimento, lembrando que é sempre em ordem decrescente, então o primeiro ingrediente é o que tem mais, né, e sempre comprar os que são 100% integrais, porque hoje já vende mesmo industrializado, já vende alimentos 100% integrais. Legal. Eu queria tentar entender, doutor, a maioria dos remédios para hipertensão, eles têm na sua composição o potássio. Queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho sobre a importância, a relevância do potássio no equilíbrio da hipertensão. A gente tem até aqui alguns alimentos que são ricos nessa substância, nesse mineral. Perfeito, perfeito. Né, nas frutas aí a gente vai encontrar muito potássio, nas leguminosas, tá? Tipo o feijão, por exemplo, é rico em potássio. Então, o potássio acaba que os medicamentos têm uma concentração de potássio porque a maioria dos medicamentos para hipertensão arterial são diuréticos, né? E quando você faz o uso de diuréticos, você acaba eliminando coisa que não deve, vamos dizer assim, grosseiramente. Você acaba perdendo aí cálcio, magnésio, potássio. Então, a hipotassemia, né, que é a baixa concentração de cálcio no sangue, leva à hipertensão arterial daquele mecanismo que eu disse de vasoconstrição, perfeito? Então aí pro pessoal que está vendo, se você faz o uso de diuréticos, tome cuidado com os níveis de potássio, com os níveis de cálcio, com os níveis de magnésio e de vitamina D, né? É muito importante o banho de sol diário para modular aí a pressão arterial. Legal, então olha, o Dr. Matheus está dizendo aqui, gente, que não é só o uso do remédio para ajudar a regular. Existem, e nem só a alimentação, olha, o próprio uso do sol,
o próprio uso da hidratação, né? Porque a gente vai perder muito líquido, mas não dá para hidratar com alimentos que sejam ricos em sódio, por exemplo, né? Com bebidas ricas em sódio, por exemplo, porque daí a gente gera um outro desequilíbrio, né, doutor? Perfeito. Pode falar. Perfeito, como você disse da água, né? A falta de ingestão de água diária adequada, né, leva também ao mecanismo de vasoconstrição, né? Então você pode ficar com a pressão arterial elevada só do fato de você ingerir pouca água ao longo do dia, né? A água é super importante aí para o pessoal que tem hipertensão arterial, né? Uma coisa que eu quero ressaltar é que se você hoje tem pressão arterial e você conseguir mudar o seu hábito alimentar, né, não totalmente, mas 90%, muito provavelmente esse remédio vai precisar ser revisado a dose dele, tá? Porque a pressão vai cair demais. Então o médico com certeza vai revisar a dose ou até mesmo retirar esse medicamento por causa dessa mudança de hábito. Tá, eu queria tentar entender o seguinte, muita gente diz o seguinte, doutor, eu não consumo muito sal, a gente tem uma quantidade de sal preconizada para que a gente previna e também combata a hipertensão, que é mais ou menos 2 sachêzinhos daquele de sal do restaurante, que dá, gente, meia colher de chá, pequenininha, rasinha, durante todo o dia, para consumo durante todo o dia. É isso, doutor? Perfeito, exatamente. Assim, para ficar fácil, vai variar mesmo aí de 4 a 6 gramas de sal de cozinha, tá? De sal aí por dia, tá? Então, isso seria o adequado. Lembrando que hoje a ingestão de sal da população brasileira está passando de 10 gramas por dia. Porque nós temos que lembrar que os alimentos industrializados, que tá fazendo parte da mesa do brasileiro aí, eles são ricos em sódio. O sódio é um nutriente muito utilizado pela indústria como conservante, né? Então, se nós vemos aí, por exemplo, aquelas lasanhas ou o próprio miojo, né? Eles são riquíssimos em sódio e totalmente nocivos aí para a saúde. Às vezes a gente consome, gente, achando que é um alimento que não está trazendo prejuízo. Estou pensando aqui, por exemplo, naqueles temperos industrializados. Caldo de carne, caldo de frango, caldo de legumes. Você compra achando que está fazendo um grande favor para adicionar sabor ao alimento, sendo que você poderia consumir temperos naturais que, inclusive, ajudam a combater a hipertensão, né, doutor? O alho, a cebola, o pimentão, as ervas. Perfeito. Né, esses temperos industrializados, eles acabam tendo uma grande concentração de glutamato. O glutamato monossódico é um realçador de sabor muito utilizado pela indústria, justamente para fazer isso que você disse, realçar o sabor da comida. E ele é muito nocivo, né? Não só para quem tem hipertensão arterial, mas para qualquer tipo de pessoa. Isso agride muito o seu corpo e ele é cancerígeno, tá? Então, é claro que nós devemos trocar isso pelos temperos naturais. Como você disse aí, principalmente o alho ele tem uma concentração de alicina que é muito bom para a hipertensão arterial. Hoje já até existe, né, chás à base de alho, cápsula à base de alho, porque a alicina ela diminui a pressão arterial. Que legal. Né? Então, fazer aí um tempero com alho, cebola, ervas finas, além de você estar dando sabor para a comida, você está conseguindo aí combater uma doença, né? Muito bom. Então, gente, olha, nada de gastar dinheiro com o que é químico, com o que é industrializado, se você pode obter aqui da natureza. Agora, eu quero saber o seguinte, doutor, que atividade física seria mais interessante para o hipertenso? Sempre, né, eu preciso lembrar que, né, é muito importante que você tenha um acompanhamento aí de um educador físico se você tem alguma comorbidade, né, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, a caminhada, né, para as pessoas sedentárias, ela ajuda e muito a combater a hipertensão arterial, porque ela melhora quadros porque a hipertensão arterial, para o pessoal entender, é uma sequência de fatores que chegou aí na hipertensão arterial. Então, essa pessoa também, ela tem uma resistência à insulina, ela não tem uma alimentação adequada, né? E a caminhada, por exemplo, ela pode ajudar a combater todas essas síndromes metabólicas que eu disse, né? Resistência à insulina, hipertensão arterial, tá?
A musculação também é muito bem-vinda nesses casos, ainda mais para idosos, porque idoso ele sofre de um processo chamado sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular. E a massa muscular não é só estética, né? Ela envolve muito mais que isso, ela é saúde, né? Ela evita lesão, ela te dá mais energia. Então é muito importante que a pessoa pratique atividade física, mas sempre consultar um educador físico, porque ele vai saber melhor qual atividade física é melhor indicada para ela. Muito bem, olha, doutor, quantas informações preciosas aqui, e a gente não precisa ficar refém da herança genética, não é? A gente pode combater através dos alimentos e também de todo o estilo de vida aí. Perfeito, exatamente, porque fica muito intrínseco isso, que parece que tudo é genética. E você pode ter uma predisposição, mas você não precisa desenvolver essa doença só porque você tem uma predisposição. A epigenética, que está sendo mais estudada hoje, o que é epigenética? São os fatores extrínsecos, né? Então, os fatores ambientais que levam a você ter algum tipo de doença. Então, estou falando aí do sedentarismo, de uma má alimentação, né? A falta de exercício físico, ou seja, fatores ambientais que vão levar você a desenvolver uma doença aí, por exemplo, como a hipertensão. Tá certo. Muito obrigada, doutor Matheus, que Deus te abençoe e espero te encontrar aqui numa próxima. Prazer é todo meu. Grande abraço para vocês. Seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta o Dr. César vai falar sobre a consulta psiquiátrica. O que esse profissional avalia? Esse assunto que ele aborda aqui no Claramente é muito interessante, legal, e você ainda vai ter aqui no programa a receita ou o aprendizado de como fazer um bolo de lentilha e uma salada de rúcula deliciosos e saudáveis. Vida e Saúde volta daqui a pouco.